Bom pessoal, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Pessoal, continuando aqui, a nossa série a respeito da história da cultura e das etnias, nós observamos aí nos últimos episódios, estávamos falando um pouco a respeito aqui da questão aí do início do cristianismo, sobre a organização a respeito aqui da própria religião em si, enfim, os dogmas, uma vez em que o dogma ele é único, mas nesse período de transição, vamos dizer assim, desse começo de evangelização, até a organização ali dos evangelhos, para o Novo Testamento, assim como a questão ali da unidade em relação ali ao seguir o dogma, uma vez em que muitos indivíduos, como nós explicamos aqui nos últimos encontros, que eram aí pagãos e que se converteram ao cristianismo, trouxeram muito de elementos pagãos, errôneos, ali para próximo ali do próprio cristianismo que estava se aglutinando, a própria Santa Igreja, que fora aí fruto do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, que edificou a Santa Igreja Católica, através do apóstolo Pedro, até você, digamos, ali demonstrar, digamos, aí essa questão da própria hierarquia, enfim, ter toda essa, vamos dizer assim, essa organização, houveram muitos problemas nesse sentido, e na questão justamente das ditas heresias, e nós falamos aí no nosso último encontro justamente a respeito aí da cabala, que nós havíamos dito, e sobre a gnose também, os problemas aí dessas heresias, que trouxeram tantos males, males que existem até hoje, inclusive, mas que foram combatidos no período aí pela Santa Igreja, inclusive enterrados no período, que foi muito impactante para o período, importante inclusive para a organização, da própria hierarquia da Santa Igreja, enfim, e a unidade, do próprio cristianismo em si. Bom pessoal, e hoje nós vamos falar aqui justamente a respeito de uma outra questão aqui, não tão voltada à parte espiritual, a parte política, organizacional, mas algo mais cotidiano aí das pessoas, algo que as pessoas têm muita curiosidade, o pessoal de hoje em dia tem muita curiosidade em saber, é um assunto até um pouco aleatório, mas um pouco de entretenimento aí pro pessoal, um assunto mais light. Muitas pessoas se perguntam como seria, digamos assim, o conceito de beleza, para o pessoal, digamos, da antiguidade, mais especificamente aí dos habitantes do Império Romano, como que as pessoas, elas, vamos dizer assim, tinham seus padrões de beleza, qual era o ideal de beleza do período, a forma de beleza das pessoas, como que os homens, eles ali buscavam um padrão de beleza e como as mulheres buscavam um padrão de beleza, o que era esteticamente bonito, na sociedade no período, vamos dizer assim, os costumes os quais eles tinham em relação à prática da beleza, e como que isso girava ali a questão do comércio, como que isso se impactava em relação ali à sociedade, o que é algo bem interessante, inclusive, de sabermos, Então hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho mais light, justamente a respeito aí deste assunto, Pessoal que tenha curiosidade aí, que queira comentar algo a respeito, pode deixar comentário aqui no nosso vídeo. Pedimos já que se inscrevam aí no nosso canal, para mais novidades, queira acompanhar aí novos vídeos, novos assuntos, Assim como também deixe um like aqui no nosso vídeo, no nosso projeto, E vamos começar aqui desde já o nosso vídeo. Então, pessoal, como nós sabemos, em relação aí ao decorrer da história, atualmente, o que nós compreendemos aí como questão de beleza, existe uma indústria muito grande hoje em dia em relação à estética, em relação a padrões de beleza, que é uma verdadeira corrida,
semanal das mulheres em torno da beleza, de novidades, enfim, de tendências, né, e outras coisas. Os homens também hoje em dia têm uma certa vaidade, enfim, né, um certo cuidado, até porque, enfim, é uma questão às vezes até de higiene, né? Então hoje em dia isso é muito, se faz, né, muito presente na nossa sociedade, né, querendo ou não, até para as pessoas aí conservadoras ou para as pessoas liberais, enfim, a beleza ela está presente, né, aí na sociedade. Isso é algo evidente e inquestionável nesse sentido, né, a parte estética. Mas nós pensamos aí como que isso funcionava na antiguidade, se era muito diferente dos dias de hoje, né? Se era algo estupefato, algo absurdo, algo completamente diferente, né? E nós vamos ver hoje que se nós nos ancorarmos, né, a questão da própria realidade em si da qual nós vivemos, tem certas diferenças realmente, né, mas essas diferenças estão muito mais voltadas na questão de princípios e valores do que na questão do uso mesmo de produtos, na parte estética, até porque se assemelha muito em certas situações, né? Como o pessoal sabe, né, começando aí pela questão relacionada aos homens, né, até certo tempo, vamos dizer assim, na antiguidade, alguns povos, né, lá, se você pegar os persas, se você pegar, por exemplo, os assírios, né, você pegar os gregos, o que era, vamos dizer assim, belo, né, mas esteticamente reconhecido entre os homens? Era agressividade, masculinidade e, de certa forma, aí, vamos dizer assim, no popular, a feiura, né? Então os homens eram basicamente barbudos, né? Então barba significava masculinidade, o indivíduo que era barbudo era a questão de masculinidade. Isso era presente entre os assírios, era presente entre os persas, entre os gregos, entre os macedônicos, enfim, né? Era um sinônimo de beleza, né? A barba. Assim como, vamos dizer assim, o corpo mais escultural possível. Isso quer dizer, o indivíduo que mais se exercitava, um indivíduo que tinha o corpo mais, que a gente coloca no popular, mais tancado, né? Mais ali, vamos dizer assim, robusto, né? Mais preparado, era normalmente o indivíduo que era mais reconhecido em relação à beleza, né? Então, um indivíduo pode dizer que era belo, né? Enfim, e nesse período, vamos dizer assim, não era tanto a questão assim de você ter certos produtos ou um certo comércio para a beleza masculina, por exemplo. Isso não era nem muito visto, né, nessa situação. Então era tudo voltado à guerra, era voltado a combate, era voltado a basicamente, enfim, confronto, né? Isso vai mudar um pouco, vamos dizer assim, com o advento da filosofia e dos estudos, né? Dos próprios políticos em si, do teatro. Então isso vai mudar bastante, né? Com o advento aí da alta cultura. Por quê? Alguns homens já não estavam mais tão ligados à questão de combate, né? Então, vamos dizer assim, essa preocupação maior com o status em relação à comunicação, à política, à apresentação para as outras pessoas, né, faz com que a higiene masculina ela mude um pouco, né? Então ali já no período da Grécia tardia isso mude um pouco. Então você já não vai mais ver homens ali tão voltados a essa questão simplesmente combativa, né, somente física, mas também numa certa forma de beleza, homens ali estarem ali mais trajados, né, com as unhas ali cortadas, né, indivíduos ali enfim, com o cabelo aparado, né? Alguns inclusive sem barba, né? Então a barba ela começa meio que cair em desuso por causa disso. Então você tem homens mais, vamos dizer assim, ligados a outros setores, os quais necessitavam muito mais apresentação, comunicação, enfim, uma aparência de credibilidade do que simplesmente agressividade, né? Então isso começa a se modificar, né? Então certos padrões eles começam a aparecer, né, que antes não existiam, né? Então a estética ela começa a ter um certo protagonismo, né? Vamos por assim, né? E vamos dizer que em Roma isso vai mudar bastante, né, com os romanos aí, já desde o período da República. Então o que acontece? Quando você pega lá
o Senado romano, por exemplo, a maioria dos senadores eles já começavam a se basear em outros ícones, vamos dizer assim, né, em relação à parte estética para a apresentação em si, né? Então eles se ancoravam muito nos próprios etruscos, eles se ancoravam no próprio Alexandre o Grande. Lembrando que Alexandre o Grande morreu jovem, basicamente, ele tinha 20 e poucos anos, né? nem 30 anos sequer, e ele era basicamente ali, vamos dizer assim, ele não possuía barba, né? Ele era pouco volumoso em relação à barba, então ele tinha uma aparência muito mais jovial, né? Então os romanos eles buscavam essa questão de higiene, né? Baseados nesses ícones, e sempre aparavam a barba, né? Nesse período desde a República Romana. E com o Império isso vai ser mais destacável ainda, né? Então até Adriano, basicamente, todos os imperadores das primeiras dinastias não possuíam barba. E muitos depois, inclusive, até Adriano tentou, inclusive, reintroduzir essa moda da barba, mas não funcionou muito, né? Muitos imperadores romanos eles não adotavam a barba, inclusive até em Bizâncio, por exemplo, né? Isso séculos depois, né, da própria questão do Império Romano, vão continuar nessa, vamos dizer assim, nessa tendência de não possuírem barba. Então era sinônimo de sujeira, vamos dizer, sinônimo de péssima aparência você ter barba, né? Falta de higiene. Então para os romanos era higiênico você estar sempre com a barba aparada, né? Questão de unhas aparadas, enfim. Então isso também se refletia muito na questão do exército, né? Então os homens eles já, vamos dizer assim, essa questão aí de as pessoas não tomarem banho, isso é um mito, tá? Então as pessoas sempre tomaram banho na história humana, até por uma questão de higiene básica, mas a questão de uso, por exemplo, de sais de banho, vamos dizer assim, essências e coisas que, digamos assim, certos perfumes, né, a serem utilizados por homens, começam a ser utilizados mais aí nesse período tardio, né, do mundo antigo, que seria ali já no Império Chinês, né, no Império Romano, enfim, na Índia clássica. Então nesse período que os homens vão mais utilizar essências e coisas em relação mais a, vamos dizer assim, ali um certo cuidado, né, com o seu aroma, né? Então isso era bem destacável, né? Até para a própria apresentação, para a questão política, para a questão de credibilidade, diplomacia. Então era muito latente isso, né? Ninguém queria ficar perto de alguém sujo e fedido, né? Então isso basicamente em Roma se fazia muito importante, né? Até para a própria apresentação da pessoa, né? Um outro detalhe que, digamos, pode ser um paralelo, vamos dizer, com os homens de hoje em dia, é a questão atlética, né? Então as pessoas pensam, os homens hoje em dia são muito... existem homens, né, que, digamos, malham mais, vão mais à academia, se exercitam, né? Não é nem uma questão, às vezes, de você ser um indivíduo ali que seja viciado em academia, em esportes, né, naquela coisa, daquela cultura maluca do corpo perfeito, enfim. Não tanto quanto isso, mas a questão de você se exercitar, você ter um corpo sarado, né, que a gente diz, um corpo com saúde, né, um corpo vistoso ali, um corpo que não tenha gordurinha aqui, gordurinha ali, né, aquele corpo, como se a gente diz, sedentário, né. Isso é algo que sempre esteve presente na história, né, somente, e hoje está retornando de certa forma, né, mas que, vamos dizer assim, que no século XX se perdeu muito na segunda metade do século XX, né, se você pegar da década de 60 até 2000 e pouco aí, o sedentarismo tomou muito conta, né, das pessoas pelo consumo de muito fast food, junk food, né, essas comidas aí gordurosas, né, que as pessoas perderam esse hábito tanto de se exercitarem. Mas se você perceber até a primeira metade do século XX, os homens se exercitavam muito, era muito comum os homens se exercitarem, inclusive terem um corpo mais ali ajustado, né, um corpo ali mais vamos dizer assim treinado, né, seja ali
por exercícios físicos, ou seja pelo trabalho mesmo, né? Pelo trabalho braçal na fábrica, na roça, enfim. Então os homens tinham um corpo aí mais definido. E em Roma não é diferente, né? Se você pegar, por exemplo, ali, vamos dizer assim, os militares romanos, você não via um militar lá, vamos colocar assim no popular, cheinho, né? Um militar ali fofinho, vamos dizer assim, né? Com o corpo mais avantajado, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Não, os homens normalmente possuíam um corpo mais sarado, um corpo ali, como se diz assim, se ele tivesse um peso maior, ele estaria distribuído pelo corpo. Então, a infantaria romana, você não ia ver, vamos dizer assim, indivíduos ali mais fofinhos na infantaria romana. Isso você não veria realmente. Então, os indivíduos tinham um porte mais atlético. E isso era visto como um sinal de status. O indivíduo que era mais atlético era o indivíduo, vamos dizer assim, mais viril. O indivíduo ali conhecido por ser mais bonito, né, em certo sentido, o melhor padrão de beleza aí para as garotas do período, né? Enfim, e também em relação aí à questão da estética facial também dos homens, né? Então os homens, alguns homens utilizavam inclusive alguns tipos de base no rosto para que parecessem mais joviais. É uma coisa que não era muito bem vista, mas alguns homens utilizavam. Por quê? Vamos dizer assim que a vida ali no fronte militar, a vida de combates, enfim, ali nas incursões romanas, vamos dizer assim, eram muito insalubres, né? Não era uma coisa muito fácil você estar lá, vamos dizer assim, no meio do deserto combatendo lá os persas, né? Os partas, ou você está lá no meio do Reno, lá no meio da Germânia, enfrentando os bárbaros, né? Então você sempre estava exposto a intempéries e normalmente você estava ali com a pele castigada, né? Os homens normalmente eram os que mais apresentavam essas marcas de expressão. Então a utilização aí de bases faciais, vamos dizer assim, era algo muito comum, tá? E até a gente vai falar um pouco sobre essa questão, a indústria dos cosméticos aí, ela cresceu muito no período, né? Era algo que não existia, né, até certo período, mas em Roma, até na Grécia já existia, mas em Roma vai explodir, vai se tornar algo assim de alta demanda, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer assim que até os homens utilizavam bases faciais justamente para não parecerem tão castigados, né? Pelo seu desenvolvimento, pelas incursões militares ali, pelo seu desgaste físico, né? Outra coisa que também não era muito bem vista em Roma, até na Grécia era, vamos dizer assim, algo comum, mas em Roma não era muito bem visto, era a calvície. As pessoas pensam, puxa vida, o sujeito chega em certa idade e muitos sujeitos ficam calvos, né? Porque acaba perdendo o cabelo, né? O indivíduo acaba ficando calvo, né? Mas em Roma era mal visto. Por quê? Vamos dizer assim, que cabelo para os romanos significava, cabelo obviamente aparadinho, bonitinho, isso significava saúde, significava que o indivíduo tinha saúde, o indivíduo tinha uma boa saúde, né? Era uma pessoa ali com um bom status corporal. E calvície, alguns interpretavam como fraqueza, como enfim, um corpo cansado, enfim, né? Como expressão da idade, enfim. Então, muitos romanos, principalmente no final ali entre 30 e 40 anos, né, que possuíam calvície, eles normalmente utilizavam enfeites na cabeça, como chapéus, como vamos dizer assim, alguns tipos de tiaras, umas coisas que os homens romanos utilizavam, né, a mesma coisa que tiara feminina, era um outro tipo de adorno que os homens usavam na cabeça. Alguns, inclusive, de aristocracia utilizavam coroas de louros e coisas parecidas, né, para esconder justamente a calvície, porque era algo muito mal visto, né? O próprio Júlio César utilizava uma coroa de louros para esconder a calvície dele, então ele era calvo, né? Parecia um capuchinho. Então as pessoas não viam muito, não era muito bem vista a calvície, né? Então eles escondiam, né? Sinal de
ali de não tão boa saúde, né? Então era mais ou menos essa questão, né? Mas em relação aos homens, basicamente a questão física, a questão de atrelada, obviamente, a uma boa higiene, questão física, boa higiene, exercícios, e também estudos, né? Então o conhecimento também era muito valorizado em Roma, indivíduos que eram estoicos, indivíduos ali que possuíam algum conhecimento filosófico, científico, ou mesmo na área do direito, né, na área aí política, eles eram muito mais valorizados, vamos dizer assim. Os homens eram aqueles indivíduos que só conheciam trabalho braçal ou carreira militar mesmo, então militares de baixa patente. Então essas coisas atreladas, elas garantiam ao indivíduo ali um bom status social, né? Era reconhecido como um bom partido, vamos colocar assim, né? Agora, mudando, né, para o outro lado, em relação às mulheres, né, vamos falar um pouquinho a respeito das mulheres, da beleza feminina, né, no mundo antigo. Quando você pega alguns povos, vamos dizer assim, vamos dizer que os cosméticos, né, que a busca pela beleza feminina, ela sempre esteve presente desde a antiguidade, né, desde a Suméria, desde a Mesopotâmia, lá, né, Babilônia, enfim, as mulheres já utilizavam cosméticos, né, enfim, adornos ali, coisas que as embelezavam, né. Porém, os cosméticos específicos, eles começam a ser utilizados basicamente na Grécia Antiga, né, depois na Grécia Tardia também com o Império Macedônico, e no Egito. Então as mulheres utilizavam no Egito, por exemplo, alguns tipos de bases, sombras, até o que a gente chama hoje de dizer blush, né, aquilo que as mulheres usam, que dá uma certa aparência assim de bochechas rosadas e coisas parecidas, né. Já existiam algumas essências no período que eram utilizadas para isso, né, desde ervas de plantas, alguns tipos de tinturas, né, que não eram ali abrasivas, né, que podiam ser retiradas, vamos dizer assim, que essências de cores retiradas de plantas, de corais, enfim, do mar, né, de ostras e coisas parecidas que não faziam mal, obviamente, não eram alérgicas ou não causavam algum tipo de doença. Elas eram utilizadas como cosméticos, muitas vezes pelas mulheres, né? Então, basicamente, elas, enfim, sempre buscaram essa questão de beleza, né? Mas em Roma, vamos dizer assim, que a demanda por cosméticos, ela explodiu. Ainda mais quando as mulheres tiveram ali acesso, vamos dizer assim, à cultura estética, vamos dizer assim, tanto dos persas, né, dos partas, quanto principalmente dos egípcios, né, como por exemplo aí ícones aí como Cleópatra, né, e outras ali utilizavam ali aparatos de beleza, né. Então coisas assim, elas começam a ficar em voga em Roma, né. Então as mulheres, para o pessoal ter uma ideia, né, no caso das romanas, se a gente pegar a Roma mesmo, né, que hoje nós vemos as italianas, né, as mulheres da Península Itálica, o que nós conhecemos como uma italiana, pelo menos aqui no Brasil, né, descendentes de italianas, elas normalmente possuem um rosto mais assim, um pouco mais bochechudo, né, tem bochechas um pouco mais assim, vamos dizer assim, mais rosadas, enfim, aquela bochechinha um pouco mais trabalhada. Você tem os olhos um pouco mais, vamos dizer assim, parece aquele olho um pouco mais gordinho, né? Aquele olho um pouquinho mais aberto, assim, mais redondinho, né? Que as italianas possuem, que é bem expressivo, né? Do rosto de uma italiana. Porém, se nós pegarmos mesmo, formos na Península Itálica e vermos, por exemplo, o que seria uma italiana mesmo, né? Quando nós pegamos aí, por exemplo, a Asia Argento, por exemplo, a Monica Bellucci, a própria, dá um outro exemplo assim, a Laura Pausini, por exemplo, elas têm, Cristina Scabbia, por exemplo, né, e outras, elas têm um padrão
que qual seria? Olhos, vamos dizer assim, um castanho esverdeado, não chega a ser nem verde, assim, né? Um olho mais escuro, de uma aparência um pouco mais castanha. O cabelo normalmente preto ou então um castanho escuro, né? Um castanho escuro, um cor de mel, né? E é uma aparência mediana. E a pele normalmente não, vamos dizer assim, aquele rosado, né? Aquela cor, vamos dizer assim, característica, por exemplo, dos germânicos, né? Aquela cor mais, vamos dizer assim, aquela pele mais de pêssego, né? Aquela pele mais que os germânicos possuem. Então é uma pele um pouquinho mais bronzeada, uma pele não tanto assim albina, né? Aquela pele tão puxando assim pro pêssego, né? Uma pele um pouco com um pêssego mais escuro, né? Que seria, no caso, a cor das romanas mesmo, né? A pele romana no período. Então, para o pessoal ter uma ideia, no período, as romanas elas se assemelham, no caso, a essas atrizes, essas celebridades hoje em dia dessa região da Itália, não tanto lá do Vêneto, enfim, do norte, mas mais se assemelham à Campanha, o pessoal do sul, assim, é mais dessa pegada, né? Então, o que acontece? Com o contato, vamos dizer assim, com os povos germânicos, gauleses e outros, né, ali com os romanos, os próprios gregos, o que acontece? As romanas, elas começaram a utilizar a base corporal em cores diferentes, né? Justamente para dar uma aparência mais pálida à pele, porque elas achavam ali que a pele delas se ofuscava um pouco, né? Se apagava um pouco em relação às peles, vamos dizer assim, das estrangeiras, né? Das bárbaras, vamos colocar assim, né? Das mulheres bárbaras. Então elas, vamos dizer assim, utilizavam base, né? E quanto mais base, mais pálida, mais bonito para os olhos, digamos, dos romanos, as mulheres eram, né? Então era uma característica e comum elas utilizarem a base, tanto que a base, né, que hoje as mulheres utilizam aí na estética, que é algo, vamos dizer assim, primário, né, da estética primária de toda mulher, a grande maioria das mulheres utilizam base, surge aí na questão de Roma, né, essa questão de você empalidecer a pele, né? Começa por aí. A questão do uso, por exemplo, de blush, como nós dissemos, é uma coisa que também surge em Roma também, para dar uma aparência jovial, uma aparência mais inocente, vamos dizer assim, às mulheres, né? Então aquela coisa do retrato da bonequinha, né? O retrato da mulher bonequinha, que parecem umas, vamos dizer assim, umas bonequinhas de porcelana, né? Surge em Roma, né? Essa estética, né? Que também vai se combinar a questão do uso de roupas mais claras, né, túnicas, enfim, peças ali de linho, né, e, enfim, roupas ali mais claras, né, então isso dava um sinal também de higiene, de beleza, enfim, e também de status, né, então mulheres que seguiam essa linha, né, atrelada à higiene, eram mais bem apresentáveis, eram melhores partidos, né, eram mulheres mais aí vamos dizer assim, melhores pretendentes, né? Também em relação à parte estética, o uso de cílios, olha só, não que, vamos dizer assim, os cílios já existiam no período, não, os cílios postiços ou qualquer coisa parecida, mas no caso a sombra que as mulheres utilizam nos olhos, né, para dar impressão de volume nos cílios, ela surge em Roma, por exemplo, que as mulheres já utilizavam uma espécie de pó de ferrugem que não fazia mal a elas, era uma espécie de pó de carvão que elas utilizavam nos olhos de uma forma bem leve, assim, uma essência bem leve de carvão, que ela dava uma aparência dos olhos serem mais assim, os cílios serem mais volumosos, né? Então isso dava uma aparência também de beleza para elas, tá? Então a forma também de você trabalhar as sobrancelhas, alinhar as sobrancelhas, fazer as sobrancelhas, também é algo que vem de Roma também. Enfim, isso era utilizado entre as mulheres, né? E outra coisa também que era um fato aí preciso também da estética feminina
era justamente o trabalho nos cabelos, né? Que antes, vamos dizer assim, até em outras culturas também você vai ter esse trabalho, né? Você vê lá na China, né? No Império Chinês, né? As mulheres que cuidavam também dos seus cabelos, né? Deixavam os cabelos crescer, né? Quanto mais comprido o cabelo de uma chinesa, mais bonita ela era. Enfim, na Pérsia a mesma coisa, né? No Egito, enfim, né, o cabelo Chanel, né, aquele cabelo formato tigela, né, que a gente diz, né, que por exemplo Cleópatra utilizava, era algo comum, era uma beleza. Mas em Roma, vamos dizer assim, algo que se tornou muito comum, né, entre as mulheres, que era muito bonito, inclusive, né, eram as tranças, né, quanto mais trabalhada uma trança, quanto mais comprido o cabelo, mais trabalhada a trança, mais bonito era. Então, era comum entre as mulheres romanas utilizar tranças nos cabelos, né? Então, elas faziam tranças diferentes, né? Quanto mais trabalhadas, quanto mais, vamos dizer assim, bonitas, né? Quanto mais apresentáveis, melhor. Então, elas eram aí bem vistas nesse ponto, né? Era bonito uma mulher romana utilizar vamos dizer assim, tranças, né? Então isso também era um sinônimo de beleza. Então esse conjunto aí mostrava como que era a estética de uma mulher romana, né? Que até fazia inveja a muitas, né? Inclusive as próprias bárbaras, né? Que viam uma romana, viam a própria beleza, né, feminina. E uma outra coisa também, um aspecto que as mulheres utilizam muito hoje em dia, né, nas suas peles, né, que também era moda em Roma, não era somente moda, mas uma questão de higiene para as mulheres também, era a esfoliação da pele, a esfoliação e o tratamento da pele, né, o cuidado com a pele também surge em Roma, né, que as mulheres, elas literalmente, as mulheres romanas com maior poder aquisitivo, elas costumeiramente, né, ou frequentemente, tomavam literalmente banho de leite, leite de vaca, né, leite de cabra, enfim, elas tomavam banho de leite, porque o leite diz que para elas dava uma aparência de brilho à pele, né, de cuidado com a pele, dava um cuidado com a pele tomar banho de leite. E elas também esfoliavam a pele, costumavam fazer esfoliação na pele, utilizando alguns tipos de areia, né, enfim, de alguns produtos assim abrasivos, né, como areia e outros, que elas faziam esfoliação da pele, né, depois obviamente tomavam banho, enfim, retiravam o produto de esfoliação. Então elas começavam a utilizar esses produtos também, tá, em Roma. E o que acontece? Vamos dizer assim, toda essa questão estética, né, ela surge desse sentido, né, basicamente. Então, se você perceber, vamos dizer assim, toda uma indústria, né, voltada a cosméticos, voltada à beleza, ela começa aí a surgir, vamos dizer assim, nesse período de Roma, e a se, vamos dizer assim, se popularizar, né, vamos dizer assim. E a pessoa pensa, porque por ser mundo antigo eram só mulheres ricas que tinham acesso à beleza, mulheres pobres. Não, isso é mentira. Em Roma o comércio de cosméticos, de produtos de beleza era algo tão popular, tão assim, vamos dizer assim, reconhecido, né, tão presente, que as mulheres de baixa renda, vamos dizer assim, que possuíam pouca renda, também tinham acesso a produtos de beleza. Então era comum entre as mulheres cortar o cabelo, fazer ali, no caso, ter cuidado com o cabelo, né? Enfim, ter cuidados com a pele, utilizar de cosméticos e coisas parecidas era algo comum entre as mulheres romanas, né? E quando as pessoas pensam que isso vai se perder na Idade Média, que enfim, isso vai desaparecer, não desaparece. Na verdade, se ordena, vamos dizer assim. Porque em Roma, para o pessoal ter uma ideia, começa a surgir justamente uma coisa chamada ordenação da beleza, que é o que? A beleza quando ela tem uma, vamos dizer assim, uma ordenação estética, né? Que não é algo, como a gente diz, extremamente exagerado, uma coisa ali
bizarra, vamos dizer assim, né, que poderia ser usada nesse termo, né. Então, essa ordenação da beleza ela começa a acontecer, né? Então, já desde Roma você já tem esse quesito, né? Então, uma mulher não vai fazer uma sombra absurda, torta, ou vai ficar parecendo um Walking Dead, né? Colocar aquela, que nem diria uma menininha de um filme aí, né? Que fazer umas sombras enormes no olho, ou enfim, fazer o batom 3 vezes maior do que a boca. Isso não começou já a existir esse padrão, né, para uma ordenamento estético já desde o período romano. Então isso é presente, né? Então não é algo absurdo, isso é realidade. Isso está presente aí na cultura romana, né? Então, para o pessoal ter uma ideia, né, em relação à questão estética, nós já vemos que toda aquela mentira, né, de que o ser humano, as pessoas eram sujinhas no mundo antigo, que não tomavam banho, que enfim, isso é uma mentira. Então as pessoas sempre buscaram a questão de estética, de higiene, enfim. Então isso é comum ao ser humano, isso nos faz seres humanos termos estética, termos uma certa apresentação, né? Então isso é necessário tanto em homens quanto em mulheres. Então nas mulheres muito mais, né, obviamente. Mas isso é algo presente, né? Que sempre o ser humano ele está em busca, principalmente as mulheres, né, em relação à estética e em relação a uma boa apresentação. Então, para o pessoal ter uma ideia, né, como funcionava aí a questão estética na Roma antiga, né? Espero aí que o pessoal tenha gostado, né, desse nosso pequeno vídeo aqui a respeito desse assunto aí light, né, vamos dizer assim. Se quiserem deixar aí algum comentário, né, a respeito, podem deixar aí no nosso canal, né, aqui no nosso vídeo, né, aliás. Sigam aqui o nosso canal para maiores novidades, né, deixem um like e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.